A gente quer envelhecer com saúde. E quadril é uma peça-chave do corpo humano para isso, né? De novidade nessa área, de prevenção. A função principal da robótica é trazer precisão no resultado. Acho que a tecnologia da prótese hoje em dia trouxe essa liberdade para... A gente tem, né? A gente tem a tecnologia a favor da medicina. Essa tomografia vai para um centro de planejamento que é nos Estados Unidos. Eu encaixaria como padrão ouro, é um bom controle da dor. Tem cada vez mais falado de tecnologia e realmente é incrível a evolução tecnológica na medicina. É não deixar de sonhar, né? De fazer algo que queira fazer, né? Não deixar de se especializar. Mas a gente não pode perder esse olhar humano, essa segurança. O básico, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marycast. Esse é o episódio 52, que nós vamos conversar com 4 especialistas em cirurgia do quadril. São 4 ortopedistas que vamos trazendo aqui um prazer enorme de poder conversar sobre empreendedorismo, sobre técnicas, sobre saúde do quadril. Então, sejam muito bem-vindos. Neste momento, nós estamos com o Dr. João Berge, o Dr. Arthur Soares e o Dr. Vitor Desotti. Daqui a pouco vai chegar o Dr. Anthony. E eu gostaria, assim, de agradecer, gente, muito a presença de vocês aqui, para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante para a nossa vida, para o nosso envelhecimento, enfim, né? Sobre quadril. Obrigada, gente. A gente que agradece a oportunidade. Obrigado por nos receber. Estou muito contente. E eu tô, antes de começar, quero dar um presente. 2 presentes, na verdade. Esse aqui, o Arthur agora é papai. Então, como ele é papai novo, vai ganhar o primeiro presente da Levi. Esse é da Clínia. E esse presente aqui, vou dar para o Sueli Sarmento, que é a agência de marketing digital que cuida das minhas redes sociais. Todos vão ganhar presente depois. Só vou entregar 2, porque senão vão ficar cheio de pacote aqui, né? Certo, não vai ficar sem nada. Muito obrigado. Tá? Nós temos o apoio também. Estou na equipe da Clínica do Quadril. Legal. Daí nós temos o apoio também da Medfin, que é uma empresa de contabilidade especializada em contabilidade para médicos. E do programa Bem Atender, que você já conhece, né? Que é o meu programa com a Patrícia. Ajudou muito. Então, gente, antes de a gente começar esse bate-papo, eu vou convidar vocês para curtirem esse episódio, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e seguir o Marycast Oficial no Instagram. Esse episódio vai estar no YouTube e no Spotify. Então, vamos lá. Vamos conversar. Gente, primeiro queria saber, assim, sobre quadril mesmo, né? A população está envelhecendo, né? E a gente quer envelhecer com saúde. E quadril é uma peça-chave do corpo humano para isso, né? O que a gente tem hoje de novidade nessa área, de prevenção? Vitor, me fala um pouco sobre essa questão do envelhecimento da população do quadril. Certo. Bom, então o que a gente tem visto atualmente é que as pessoas estão vivendo cada vez mais, felizmente, e querem viver cada vez melhor, né? Então tem mais demandas, são mais ativos, e junto a isso eles precisam ter, né, uma saúde cardiovascular e, aqui no nosso caso, articular em dia. Então a gente tem focado muito nas avaliações, prevenções e no manejo, né, tanto conservador quanto algumas vezes cirúrgico, especificamente aqui das doenças do quadril. E a partir de que idade vocês costumam receber pacientes com problema de quadril? Bom, porque antigamente eram só idosos, né? Exato. Hoje em dia eu acho que não. Acredito que hoje, com a mudança da expectativa, assim, de demandas das pessoas, né, do quanto que elas entendem como saúde musculoesquelética, o perfil e a idade dos pacientes mudou certamente do que era décadas atrás. Então, o consultório hoje do especialista na área do quadril, ele abrange provavelmente na sua maioria pacientes que a gente chama de meia idade, né? Não é
mais assim um consultório em que a gente vai ter pacientes idosos simplesmente. Também a gente percebe que o quanto que as pessoas hoje em dia aceitam suas limitações mudou bastante. Então, o que antigamente se recomendava simplesmente parar de jogar futebol, parar de correr, deixar de praticar um esporte, hoje em dia não é mais aceitável. Hoje em dia é virtualmente impossível ter alguma patologia que a gente não possa ofertar alguma coisa para o paciente para melhorar a qualidade de vida dele. Então, acho que isso fez com que a idade dos pacientes também no consultório do ortopedista da área do quadril tenha diminuído. E hoje em dia a gente tem também a questão, eu acho, de que a tecnologia avançou a ponto de, por exemplo, uma prótese de quadril ser totalmente funcional a ponto da pessoa poder recuperar uma vida normal, né? Exatamente. Hoje a gente tem disponível no mercado diversas próteses de quadril, né? Das mais variadas. E cabe ao médico, né, junto à anatomia do paciente, a demanda do paciente de esporte, de atividade que faz, escolher o melhor conjunto para esse paciente, né? Então, hoje em dia, tem vários artifícios que o cirurgião de quadril utiliza, né? Claro que o paciente precisando de uma prótese de quadril, né, que possa escolher para se adaptar à vida do paciente, a melhor estrutura física dele e do dia a dia e das práticas esportivas, principalmente. Isso tem a ver com alta tecnologia, né? Porque antigamente eu acredito que as próteses elas não eram nem perto do que hoje tem no mercado que oferece, né? Sem dúvida, a evolução dos materiais, da qualidade dos materiais, ela aconteceu e tem acontecido de uma maneira muito, muito grande. Então, próteses de quadril no passado, que tinha uma durabilidade muito baixa, 5, 10, 15 anos, hoje em dia, sinceramente, a gente não sabe quanto tempo vai durar uma prótese que a gente tem colocado hoje. Porque a qualidade do material, em relação a desgaste, ela cresceu muito. Então, e junto a isso, né, a técnica cirúrgica, outras ferramentas como a cirurgia robótica, né, que além de ser uma cirurgia personalizada, ela permite que, melhorando a posição dos implantes, a gente consiga uma melhor biomecânica da prótese em relação ao paciente e que isso faça que a prótese dure mais. Então, são vários pontos que evoluíram, né, na cirurgia do quadril que a gente tem colhido esses benefícios hoje, né? E hoje, falando assim em cirurgia robótica, a gente tem, eu acredito que a maior vantagem da cirurgia robótica seja a precisão, né? Sim. E isso vocês realmente notaram quando entrou a primeira, porque a robótica está agora num aceleramento, né? Toda hora tem equipamentos novos, tem plataformas novas, né? Mas desde a primeira vez que vocês fizeram uma cirurgia com a facilidade do robô, vocês notaram uma grande diferença? Um pilar fundamental da cirurgia do quadril é o planejamento, né? Antes da cirurgia, antes mesmo do paciente internar, o cirurgião já saber onde vão estar as dificuldades da cirurgia, qual é a melhor posição do implante, qual abordagem ele vai utilizar, enfim. E o que a cirurgia robótica trouxe foi uma melhor precisão da reprodução desse planejamento, né? O planejamento é um planejamento mais individualizado, é um planejamento que se utiliza de tomografia 3D, né? Então, não é mais apenas um planejamento baseado numa radiografia simples. E isso faz com que a gente consiga uma reprodutibilidade maior, a gente consegue ter a certeza de que a prótese vai ficar naquela posição planejada. E há um auxílio ao cirurgião, isso de maneira alguma faz com que se abra mão da experiência do cirurgião, né? O cirurgião experiente ele já vai fazer um planejamento adequado em auxílio ao robô, aliás, com o auxílio do robô,
Mas a execução depende, obviamente, da experiência do cirurgião. A indicação. Porque muitas pessoas ainda pensam assim, que é o robô que faz a cirurgia, mas não é, né? O Não. robô, ele nada mais é do que uma ferramenta na mão do cirurgião para poder executar essa cirurgia, né? Complementar, né? Sem dúvida, o que a gente comenta que o robô, o braço robótico, né, ele é uma extensão dos olhos e das mãos do cirurgião. Então, isso faz com que o cirurgião possa, além da sua experiência, né, ele conseguir, né, detectar coisas, como o Arthur falou, de essa previsibilidade da cirurgia, ela consegue ser feita. Então, a gente consegue evitar erros, né, a gente consegue melhorar posições conforme for a anatomia do paciente, conforme for a mobilidade do paciente, porque isso de fato se altera. Um paciente que tem já alguma patologia na coluna lombar, que tem uma rigidez da coluna, o robô, ele entende isso, né, em algumas posições e nos faz colocar o implante de uma maneira diferente, talvez, da que a gente colocaria. Então, isso faz com que o robô seja diferente e seja muito útil por causa disso, né? Então, ele evita alguns erros, digamos assim. E a inteligência artificial, ela entra nessa nova era tecnológica junto com o robô? Já existe isso? Como é que está a questão da robótica e da IA junto? A gente ainda, nesse ponto, eu acredito que não deve demorar para chegar à realidade dos cirurgiões, a inteligência artificial, mas no sentido do planejamento, como eu falei, né? Dessa junção de dados, poder estimar, provavelmente, num futuro, a questão ligamentar associada, muscular. Claro, é algo que não está na nossa realidade ainda. A inteligência artificial ainda não está sendo aplicada nesse sentido. O que a gente tem é um software muito avançado de planejamento e de execução, né? Mas certamente, como todas as outras áreas Porque está entrando em todas as humanidade, áreas, né? exatamente, a inteligência artificial deve entrar. Claro, uma opinião pessoal a respeito, mas acho que é o futuro. Por enquanto, não é algo que se discute exatamente nesses termos, como inteligência artificial, né? Mas acho que é uma coleta de dados, está se criando um banco de dados com inteligência artificial, uso do robô, que vai ser muito importante para o que há de vir no futuro. E talvez um futuro muito próximo. Porque a velocidade disso está com certeza impressionante, né? E me contem uma coisa. E a gente está falando agora, assim, nós estamos falando do paciente que é candidato a uma cirurgia. Mas se chega um paciente, como é que é a jornada do paciente hoje na clínica do quadril? Porque muitas vezes é possível evitar uma cirurgia, né, com condutas adequadas. Vitor, como é que funciona isso? O que vocês idealizaram? Então, assim, a clínica do quadril, ela, para quem já conhece, a gente tem uma sala de espera grande, que era algo que era muito importante para a gente. Um corredor também um pouco mais extenso. A consulta, ela começa na sala de espera, a gente costuma dizer isso. Eu vejo como o paciente se levanta, como ele caminha durante o corredor, então a avaliação já começa nesse momento. Depois a gente faz uma anamnese adequada, ouve a história do paciente, exame físico, avaliação de imagens. Então, bom, aí a gente tem toda uma avaliação, né, segundo o roteiro da consulta, totalmente focado para o quadril, que é a ênfase assim, todos nós aqui. Complementando o que o Vitor disse, assim, eu acredito que a jornada do paciente começa pelo excelente atendimento que a gente tem já com as nossas secretárias, que foram cuidadosamente selecionadas, são ótimas, extremamente competentes, e elas fazem com que o paciente se sinta já acolhido desde o primeiro contato com a clínica, né, que ele sabe que vai ser buscado o atendimento mais ágil, o atendimento mais personalizado para ele naquele momento, e em nenhum momento esse paciente vai ficar desassistido. Então, desde então do agendamento até a chegada na recepção da clínica, o conforto que a gente preparou para a sala de espera. A clínica é maravilhosa. Eu sou suspeita, né? Eu acho linda aquela clínica. Um abraço também para a nossa arquiteta, a Natália, excelente. Então, o paciente ele se sente acolhido desde o início, ele não está num ambiente hospitalar, digamos assim, ele provavelmente se sente bastante confortável ali com a gente,
sabendo que ele vai ter ali o final da jornada dele, né? Não tá só de passagem. Talvez ele não tenha começado a investigação dele ali, mas nosso objetivo é que ele termine ali, que ele seja diagnosticado, que ele seja tratado e que ele tenha todos os recursos mais modernos possíveis conosco ali para fazer o tratamento dessas E patologias. quando a gente fala de diagnóstico, em algum momento ele pode ser um tratamento clínico conservador ou cirúrgico. O que tem de conservador hoje para o paciente? Então, eu acho bem importante, né, bater nessa tecla, né? Porque familiares, amigos nos perguntam, com que idade eu tenho que consultar o quadril? Então, assim, a gente vê muitas vezes o paciente protelando, né, um atendimento e fazendo com que isso gere um problema maior no futuro, ou seja, um desgaste mais avançado, enfim, porque não buscou um atendimento, uma avaliação um pouco mais precoce. Então, assim, sabendo disso, né, fazendo uma avaliação bem feita, a gente sabe que hoje a gente tem diversas coisas a se fazer antes de uma cirurgia. Então, o tratamento conservador, ele é fundamental. Então, dos pontos principais que eu acho que vale a pena frisar, né, é a questão do reforço muscular, né, a musculatura glútea, a musculatura do core, né, a musculatura que envolve o nosso centro de rotação, né, abdômen. Isso é o próprio esporte, a própria musculação, tudo que é preventivo, né? Exatamente. Então, isso é uma das principais pilares, né, de prevenção em relação a doenças articulares, principalmente envolvendo o quadril, né? Outro ponto importante, né, são as atividades de baixo impacto, né, ou seja, nada que tenha muito salto, muita corrida, claro, em excesso, né, e principalmente sem uma musculatura adequada para isso, sem um tênis, um calçado adequado, né. E talvez o terceiro pilar seja o ganho de peso, né. Então, o paciente, sabidamente com um peso elevado, ele vai ter uma degeneração um pouco mais precoce, né. Tanto é porque esse paciente talvez não vai fazer atividade física adequada, não vai ter um reforço muscular adequado, né? Não sei se vocês... Acredito que a gente trabalha muito ali na consulta quanto a mudanças de hábitos de vida do paciente. Isso vai ser importante, independente da necessidade ou não de cirurgia. A cirurgia é um recurso, mas não é um objetivo. Ali, na verdade, o que a gente quer é evitar a cirurgia. Esse é o melhor dos cenários. Por uma questão de risco-benefício, com certeza, a gente evitando, apesar da cirurgia do quadril hoje em dia ser uma cirurgia extremamente segura, com taxas baixíssimas de complicações, se a gente puder evitar, é melhor para o paciente, com certeza. Mas é um recurso que a gente tem como lançar mão quando necessário, e o nosso objetivo ali é saber em que momento chegou a hora de indicar a cirurgia. Mas antes, temos várias opções de tratamento conservador, como o João falou, especialmente focado na atividade física regular, fortalecimento muscular. Isso vai fazer, talvez, não que a gente não progrida numa degeneração eventual, mas que o paciente não sinta os sintomas disso. E educação em dor também é importante. Eu acredito que muitas vezes os pacientes eles vêm muito machucados de vários atendimentos prévios, de falta de acolhimento, e supervalorizam dores que eventualmente são perfeitamente manejáveis com tratamento conservador. Temos também a opção... que bom a gente saber, né? Que bom a gente saber que tem o atendimento, né? Todo esse tratamento conservador antes da cirurgia, né? Que às vezes pode ser emitido. Né? Exato. Então, eu acho que assim, as avaliações, a gente sempre busca o tratamento conservador dependendo do grau da doença do paciente. Se aquele grau de doença ainda permite investir no tratamento conservador, sem dúvidas, é o melhor recurso naquele momento. Eu sempre falo aos pacientes que a gente pode fazer uma reavaliação mais próxima, 3 meses, vamos fazer um reforço adequado, ou talvez individualizar as atividades do paciente, eu acho muito importante. Às vezes os pacientes, eles fazem academia e tem dor, mas eles estão fazendo muitos exercícios equivocados, exercícios que prejudicam o quadril sabidamente. Só pensa que está fazendo uma coisa pro bem, né? E na verdade está sobrecarregando o quadril. Às vezes o paciente está com a melhor, boa intenção, mas ele não está bem orientado, não está bem supervisionado. Isso é muito comum. O paciente, por exemplo, está fazendo um agachamento sem orientação, ou com muita carga, ou com muita flexão do quadril, algum outro exercício que pode estar prejudicando ele.
quando o objetivo dele era estar realizando esse reforço que foi indicado por outro médico, enfim, mas muitas vezes a gente tem que tentar trabalhar em conjunto com o educador físico, com o fisioterapeuta, para chegar no melhor resultado para o paciente. E muitas vezes isso vai sendo tentativa e erro, um trabalho de longo prazo. Bom, acho que esse seria talvez o primeiro degrau do tratamento. Perfeito. Acho que a fisioterapia muitas vezes ajuda os pacientes, tá? No tratamento conservador, eu geralmente sempre procuro prescrever fisioterapia quando eu entendo que é cabível um tratamento conservador. Mesmo nos casos que são cirúrgicos, eu acho que é bom o paciente fazer tanto reforço muscular quanto fisioterapia antes e depois da cirurgia, com as necessidades, né, de cada caso. E já avançando um pouco nas opções de tratamento conservador, hoje em dia a gente tem utilizado muito e indicado as infiltrações. Né? As infiltrações do quadril, geralmente na nossa clínica a gente faz guiada por ecografia, que é uma tecnologia que a gente entendeu que seria importante a gente investir, saber manejar da maneira adequada. E as infiltrações podem ser feitas com diversos medicamentos. Hoje em dia a gente fala muito do ácido hialurônico. Mais recentemente tem se falado do hidrogel, que é um ácido hialurônico, vamos dizer, de uma geração mais moderna. E os resultados têm sido muito bons, né? Quando a indicação é adequada. Isso é fantástico, assim, porque a questão o que eu acompanho, né, na área médica, quando vocês conseguem somar uma ecografia, que é um exame de imagem de precisão para fazer o procedimento, a segurança do médico é muito grande, né? Eu acho que a segurança do médico e do paciente. E muitas vezes melhora muito a jornada do paciente, aquele paciente que chega no consultório. A gente já pode fazer uma infiltração. Você sai sem dor, praticamente. Sai sem dor, e isso muitas vezes abrevia o tratamento do paciente. O paciente está em crise algumas vezes, não precisa, enfim, internar no bloco cirúrgico para fazer o procedimento necessariamente no bloco cirúrgico. Além disso, tem outros casos, né, algumas situações, uma avaliação mais complexa para a gente chegar no diagnóstico, que a gente faz o que se chama de teste terapêutico, uma infiltração articular guiada por ecografia com anestésico. Daí a gente consegue avaliar se aquela dor que o paciente tem vem da articulação do quadril ou é devido a outra causa. Isso auxilia muito no diagnóstico e também faz com que a gente não precise ficar encaminhando os pacientes para outro profissional. A gente mesmo faz o procedimento e já consegue ter uma avaliação na hora. Isso tem nos ajudado muito. Doutor Anthony, se a gente for falar assim, de robótica, tá? Cirurgia robótica. Hoje em dia a robótica está em diversas áreas da medicina. Cirurgia geral, cirurgia oncológica, gineco, a uro. Cada vez mais a gente está tendo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, plataformas de robótica. Sim. Dentro da ortopedia, o que nós temos de novo, né? E o quanto isso beneficia o paciente? Eu acho que a cirurgia robótica é um tema, uma novidade que não é inevitável. Não tem como a gente não correr atrás dessa tecnologia. Só que eu acho que é importante a gente também entender que ela tem papéis diferentes nas diferentes áreas que ela está criando espaço, né? Ela veio muito forte na cirurgia geral e eu acho que realmente é impressionante o que modificou, porque ela trouxe precisão na técnica cirúrgica e a primeira vez que eu fui assistir eu saí realmente impressionado, porque é como se a gente colocasse a nossa mão dentro de um paciente. Mas na cirurgia geral, na urologia, eu acho que ela veio para agregar também menor agressão cirúrgica. Menor porte de cirurgia, talvez. Além da precisão. E eu acho que esse é um ponto que é importante a gente tocar, porque na ortopedia não é exatamente essa a ideia, não é minimizar o porte da cirurgia ou acelerar o processo de reabilitação. A função principal da robótica é trazer precisão no resultado. É milimétrico.
milimétrico. A gente consegue o mesmo resultado em todos os pacientes. Porque o que eu, na minha cirurgia convencional, às vezes ajusto um pouquinho mais, um pouquinho menos, buscando sempre o mesmo resultado, com o auxílio da robótica não tem essa pequena variação. Você sempre a mesma angulação, o mesmo posicionamento. Consegue sempre fazer o encaixe perfeito. Sempre o encaixe perfeito. Isso resulta em melhora num ponto principal, que é reduzir o risco de uma prótese deslocar, por exemplo. Então é muito mais controlado, tal ponto que a gente pode, depois de implantados ou colocados os testes da prótese, simular o movimento do paciente com o robô. Então ele vai dizer, olha, não, se nós deixarmos nessa posição, tem um pequeno risco dele deslocar. A gente reposiciona, testa mais uma vez e aí consegue o resultado que a gente julga perfeito. E dentro da experiência do paciente, o paciente consegue enxergar esse planejamento, perceber essa qualidade de precisão? Sim, e na verdade isso começa antes mesmo do momento da cirurgia, né? Porque quando a gente planeja a cirurgia robótica, não é a partir de um raio-x, como é a cirurgia convencional, é a partir de uma tomografia com reconstrução em 3D. Então essa tomografia vai para um centro de planejamento que é nos Estados Unidos, volta para nós, alguns dias, 2, 3 dias antes da cirurgia, a gente senta com um especialista no robô e reprograma pequenos detalhes que talvez no nosso entendimento devam ser mais adequados para o nosso paciente. E o paciente pode ver tudo isso, a gente pode mostrar desde no computador ou no nosso telefone, né? Todo esse planejamento, como ele foi feito passo a passo e o tamanho da precisão que vai ter. E só complementando na ideia da precisão, que eu falei então da questão da estabilidade, mas mais do que isso, quando a gente pensa em função de prótese, a função otimizada dela no ângulo certo, no afastamento certo, no músculo, na função precisa, vai trazer o melhor resultado funcional, mas também vai influenciar numa durabilidade da prótese. Porque se ela funciona na condição ideal, vai durar mais tempo. Sim, porque hoje a gente fala em próteses, e daí não só prótese na parte da ortopedia, né? Prótese mamária, por exemplo. Elas estão praticamente sem prazo de validade, né? A gente já não tem mais essa coisa de daqui 10 anos vai precisar trocar. Sim. E a gente sabe que uma troca de prótese nem sempre é uma coisa tão segura, porque a pessoa vai estar com uma idade mais avançada para fazer uma troca. E o momento que se fala numa prótese hoje de alta durabilidade, em perfeito encaixe, isso aí é um ganho enorme. Implantado da forma perfeita, né? Eu acho Sim. que esse ponto é importante porque isso mudou a maneira como cirurgiões de quadril hoje em dia indicam as suas cirurgias. Hoje a indicação é basicamente baseada na qualidade de vida do paciente, no quanto que ele deixou de fazer algum esporte que gostava, algum exercício físico, um treino de musculação que seja, que a gente sabe o quão importante é não só para a saúde musculoesquelética, mas para a saúde no geral. E algum tempo atrás a gente esperava o paciente, né, eu digo ortopedistas, né, terem uma idade mais avançada justamente para... Se esperava ter a idade X para começar a pensar numa prótese. Para evitar que houvesse necessidade de trocas de prótese ao longo da vida desse paciente, que a gente sabe que são cirurgias muito complexas. Então, na medida que a gente tem próteses com durabilidade confiável, hoje em dia, uma qualidade de material melhor do que era antigamente, a gente pode se basear simplesmente no quanto que a gente já esgotou de recursos do tratamento conservador e o quanto que o paciente apresenta de qualidade de vida ainda. Então, é uma decisão, obviamente, do paciente, né? A gente coloca as cartas na mesa, a gente coloca as opções de tratamento, desde medidas paliativas como infiltrações até medidas definitivas como a cirurgia, cada um com seu perfil de risco. E junto com o paciente, claro, nos posicionando, porque acho que é um papel importante a gente ser um balizador desse paciente, né? Ele está ali nos procurando por esse motivo, mas é a decisão do paciente qual é o ponto em que a qualidade de vida dele se perdeu e vale a pena então fazer o procedimento. Acho que a tecnologia da prótese hoje em dia trouxe essa liberdade para... A gente tem, né? A gente tem a tecnologia a favor da medicina, mas uma coisa que
que me chama atenção na clínica do quadril, na clínica de vocês, é que tem justamente essa transparência e essa preocupação em saber se o paciente realmente está compreendendo o que precisa e não ter a superindicação. Primeiro, procurar toda a parte conservadora, a parte de diagnóstico bem feito, para no segundo momento, se precisar fazer uma cirurgia mais invasiva, poder fazer. E isso foi idealizado por vocês, né? Porque eu acho isso uma coisa importante de a gente trazer, né? Vocês são 4 ortopedistas, cada um trabalhava num local, e voltaram para um projeto, e assim, quem sabe a gente faz algo diferente. Como é que foi isso, doutor Antônio? Eu acho que esse... Foi o pai da criança? Acho que esse comentário vem super de encontro, assim, ao que veio da ideia inicial, sabe? Eu acho que talvez uns 4 anos atrás, eu comecei a pensar na ideia de uma clínica do quadril. Naquela ocasião, eu trabalhava em 2 clínicas de múltiplas especialidades, que tem a conveniência de encaminhamentos de outros colegas e que talvez no passado tenha sido algo extremamente importante, porque era a forma que os pacientes chegavam para nós. Mas hoje, com o recurso e com a tecnologia que a gente tem de mídias e tudo mais, e claro, pelo melhor de todas as propagandas que um paciente fala para outro paciente, né? Eu acho que abriu espaço para essas clínicas de subespecialidades, né? E o que eu acho que isso traz de melhor, assim, né? Eu acho que traz um espaço muito mais confortável, quer dizer, a gente consegue atender nosso paciente de uma forma muito mais confortável, mas principalmente o que eu busquei, né, nessa ideia inicial era um grupo que tivesse características semelhantes, profissionais com características de trabalho semelhantes. Que eu acho que eu destacaria 3, talvez. A principal delas, que é o bom trato e o bom atendimento de um paciente. Eu sempre me lembro da época da faculdade, quando a gente aprende como entrevistar, como conversar com o paciente, que a gente usa muito um termo chamado empatia, que a gente tem um pouco da capacidade de se colocar no lugar do paciente. E por mais que seja uma cirurgia eletiva, na maioria das vezes, que vai ser programada, o paciente está num momento que ele vai estar fragilizado. Então ele precisa que a gente sente do lado dele e que a gente converse com ele. Eu acho que essa é a característica que mais faz com que a gente seja muito parecido entre nós 4, assim. De ter atenção Isso é um grande diferencial. De conversar. Não deveria ser, mas escutar. Hoje em dia, o escutar, né, é um grande diferencial para o atendimento e para o início da jornada do paciente, né? Ele vai ter uma experiência boa a partir daí. Sim, não, desde quando a gente chama ele para a sala, recebendo ele com um sorriso e convidando ele para entrar no consultório, que ele vai ser bem atendido, né? E claro, para complementar isso, nós somos colegas que a gente sempre se encontrou em eventos científicos. Então a gente está sempre preocupado em trazer tecnologia, em estar atualizado. E o terceiro ponto, que é a qualidade e a capacidade cirúrgica de cada um de nós. Eu acho que a gente tem, mais uma vez, muita semelhança nesse ponto, sabe? Então, dentro desse contexto, ao longo de alguns anos, eu fui pensando em quem a gente poderia, seria um grupo que a gente teria essa afinidade. E aí, mais ou menos 1 ano atrás, eu e Vitor nos encontramos num congresso em São Paulo, fomos almoçar e surgiu a ideia. Começamos a desenvolver a ideia, né? O Arthur já trabalhava mais com o Vitor e o João trabalhava mais comigo, no momento da cirurgia, né? Então, acho que foi uma parceria muito feliz que a gente fez. E a gente nota, assim, ó, que se fala muito em jornada do paciente, né? Mas se fala muito em jornada do paciente sem essa profundidade de realmente se perguntar. Eu acho que o médico tem que se perguntar. Cada paciente que sai da sala, será que eu fiz um bom atendimento? Sabe? Será que ele entendeu o que eu gostaria de transmitir? Isso é um exercício que a gente faz em comunicação, sabe? E a gente tem que aprimorar sempre. Eu falo para todos os meus clientes, assim, ó, o quanto é importante a gente estar sempre ajustando a nossa comunicação para ter a certeza de que o outro entendeu a mensagem que a gente quis passar. E para isso precisa de tempo de atendimento. Sim. Uma consulta que dure 10 minutos é completamente diferente de uma consulta que tu consiga dar meia hora para esse paciente.
E o paciente cirúrgico se sabe que precisa de mais tempo. Sim. Hoje em dia, cada vez mais, né, Mari? Com a internet, com a inteligência artificial, o paciente já vem com uma informação. Então, ele tem muita fonte de informação. Então, o momento da consulta, né, com esse momento especial para discutir o seu caso, a gente tem que conversar sobre todas essas coisas com ele. Então, aquela famosa consultinha de ortopedista de 5 minutos, hoje em dia não é mais aceitável, né? Tanto pelo paciente, né, e principalmente, né, mas quanto para nós que queremos dar o melhor atendimento e mostrar para o paciente por que nossa indicação é a melhor, né? Então, eu acho isso muito importante. Então, em relação ao conhecimento que o paciente já tem, já está com ele. Talvez não o conhecimento solidificado, ou seja, tem muita informação, mas a gente tem que organizar essas coisas, né, dentro da expectativa dele e da nossa realidade em termos de tratamento, né? Às vezes o paciente quer um tratamento que infelizmente não existe para ele. É uma solução mágica, às vezes, uma notícia que surgiu. Isso é uma coisa que acontece, né? Daqui a pouco a gente recebe uma carga tão grande de informação e vai acreditando em tudo que chega até a gente, que na hora da consulta tem que desmistificar aquilo ali, né? Tem que decodificar aquilo ali, né? Eu acho que esse seria um quarto ponto, do que o Anthony citou 3, né, do que os fatores aí da nossa união na clínica. Um quarto que eu vinha pensando seria a credibilidade. O paciente sair da consulta, sair da clínica, confiando que aquele é o melhor tratamento para o caso dele. A gente vai conversar, oferecer várias alternativas. Eu sempre procuro alinhar as expectativas, né, que o João falou agora há pouco. E, bom, a gente vive um cenário que a gente tem muita informação boa e muita informação questionável, né? Então, os pacientes, felizmente, chegam bem informados, mas algumas vezes essa informação acaba confundindo. Então, acho que a gente tem a obrigação de informar o paciente e para que ele se sinta, ele tenha total confiança nos tratamentos que a gente for indicar para eles. Eu acredito que o melhor tratamento começa com o diagnóstico mais preciso possível, e a gente se preocupou com isso na clínica, de trazer um ambiente acolhedor, um ambiente amplo, que a gente possa, coisas básicas como circular ao redor da maca para poder examinar da melhor maneira possível, que a gente possa fazer um atendimento sem pressa e o paciente se sinta à vontade de, na entrevista com o paciente, trazer os pontos que ele acha importante. Questão de tecnologia, da gente poder ver os exames junto com os pacientes no consultório, modelos anatômicos para explicarmos diagnóstico, tratamento possível. Tudo isso a gente se preocupou na clínica de fazer um ambiente agradável nesse sentido, desde a recepção, um bom atendimento pelas nossas secretárias, até o momento que esse paciente deixa a nossa clínica. Então, mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês é assim, ó, quando juntaram, né, os 4 para fazer a clínica, nenhum dos 4 tinha experiência com empresa, né? Não. Como é que foi isso, essa mudança? Porque de uma hora para outra deixaram de ser médico, que só vai atender, vai para o hospital, volta para casa, né? Sim. Para se preocupar com outras demandas. Apareceram muitas outras demandas. Como é que foi isso, doutor Antônio? Eu acho que, mais uma vez, a gente teve muita facilidade de acomodar isso. A gente mais ou menos estruturou para que cada um tivesse sua função. E tudo aconteceu de uma forma muito tranquila, assim, sem nenhuma discussão, na verdade. Muito fácil, muito tranquilo, e eu acho que está funcionando muito bem. Cada um seguindo o que tem um pouco mais de facilidade, né? De cuidar, seja do marketing, seja da parte financeira, seja do cuidado próprio da clínica, né? Então acho que a gente conseguiu distribuir entre nós essas tarefas e fica uma harmonia daí, né? A coisa funciona. Porque no final das contas, tudo isso que vocês estão construindo é em benefício do paciente, né? E hoje, a gente volta a trazer a questão assim, da nossa longevidade, né? Nós temos uma expectativa de vida e uma expectativa de vida de viver bem. Ninguém
quer ficar velhinho para ficar em casa, vendo televisão, Netflix, coisa. Não, a gente quer envelhecer ativo, viajando, fazendo esporte, podendo ter autonomia. E isso é uma coisa que mudou completamente na ortopedia, né? Esse é um ponto bem interessante, né? Porque lembrei-me quando eu comecei a circular na parte da cirurgia do quadril, a gente falava muito em qual a idade mínima ou idade máxima para fazer uma prótese, por exemplo. Existia isso. Tinha idade mínima porque muito jovem a gente se preocupava que não duraria muito tempo a prótese. Isso com o que a gente acabou de conversar sobre a melhora na durabilidade já não existe mais. E a idade máxima era porque, claro, nossa expectativa de vida era menor, né? Então, hoje não é incomum a gente indicar uma cirurgia para um paciente de 85, 90 anos, às vezes, com artrose no quadril, que quer melhorar. Diz, não, eu quero voltar a caminhar bem, eu quero voltar a ter minha atividade de lazer, minha atividade esportiva. E com a melhora na técnica cirúrgica e, consequente, menor risco que ela traz, a gente consegue oferecer isso de uma forma bastante segura. Os riscos cirúrgicos também são bem menores hoje em dia. Bem menores, né? Porque a gente tem a técnica diferente. A gente faz com uma anestesia que controla melhor todos os sinais do paciente, a gente faz um tempo cirúrgico bem menor, uma agressão cirúrgica menor, então uma reabilitação muito mais acelerada. O que antes o paciente demorava uma semana no hospital, hoje ele sai no dia seguinte ou 2 dias depois. Isso é muito bom. Mudou muito. E como é que, agora tu tocasse num assunto que eu queria perguntar para vocês, e depois da cirurgia, o pós-cirúrgico imediato e a reabilitação através de físio, o que tem hoje de padrão ouro que a gente pudesse falar assim? Eu acho que, começar falando, o padrão ouro, na minha visão, é o paciente já iniciar com mobilização precoce. Então, o quanto antes esse paciente estiver em condições seguras de sair do leito, bem recuperada a anestesia, daqui a pouco ele pode caminhar em 4, 6, 8 horas após a cirurgia. Então, quando a gente faz uma cirurgia de manhã, muitas vezes eu quero que o meu paciente caminhe no fim da tarde, ainda com auxílio da fisioterapia, sempre. Acho que é fundamental a fisioterapia, né, pós-operatório, tanto imediato como a médio prazo. Bom, o que mais eu encaixaria como padrão ouro é um bom controle da dor. Hoje em dia, a gente sempre faz, ou seja, rotina dos colegas, anestesias, bloqueios regionais auxiliares ao redor do quadril que minimiza a dor nas primeiras 24, 48 horas. Isso melhora muito a jornada do paciente, que ele já dorme bem na primeira noite, ele faz uma fisioterapia com menos dor, vamos dizer, e um esquema adequado de analgesia. Então, acho que tudo isso, junto com uma cirurgia menos invasiva, proporciona um pós-operatório imediato já muito melhor para o paciente. Mais confortável, né? Muito mais confortável. Só para complementar o que o Vitor falou, eu acho que está super correto em relação a essa reabilitação, mas hoje a gente busca uma reabilitação até antes da cirurgia. Ou seja, o paciente que vai ser submetido a uma prótese de quadril, se ele tiver com uma musculatura adequada e preparado para a cirurgia, o pós-operatório vai ser muito mais simples. Então, hoje em dia, a gente incentiva que o paciente faça um reforço muscular pré-operatório, ou uma fisioterapia pré-operatória, para que no momento pós-cirúrgico, tudo seja muito mais fácil, mais adequado, mais fácil para caminhar, adaptado ao dia a dia. Então, antes mesmo da cirurgia acontecer, né, essa ideia de que reforçar a musculatura é muito importante para reabilitar depois. Acho que esse é um ponto importante e nosso objetivo é acompanhar o paciente. São uma minoria de pacientes que já vêm com a necessidade estrita da cirurgia, né? Muitos pacientes vêm ainda com os recursos conservadores ainda não esgotados e cabe a nós indicá-los. Então, a gente acompanhando esse paciente ao longo de meses ou quem sabe ao longo de anos, a gente consegue ir fazendo essa reeducação, como eu falei, né? Antes de mudança de hábito de vida, da importância da atividade física regular, do fortalecimento muscular, mesmo que de repente a gente já saiba que lá na frente ele vai precisar de uma cirurgia, a gente já tem como orientar e acompanhar se o paciente realmente está adepto a isso e mostrar para ele a importância para que o resultado da cirurgia
seja melhor, para que a recuperação seja mais rápida. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que a atividade física ela é fundamental, independente do diagnóstico que a gente vai fazer com os exames no retorno, né? Então, muitas vezes eles perguntam, né, se posso fazer musculação. Deve. Eu digo, independente do que vier aqui nos exames, pode fazer. A gente vai talvez fazer alguns ajustes, algumas recomendações, mas a atividade física é fundamental. Uma coisa que me surgiu agora, e é uma dúvida que eu queria ver com vocês. Hoje em dia a gente tem todas essas canetas, né, de emagrecimento, o Mounjaro da vida, e está chegando muito. Então a gente tem uma grande parcela da população obesa que está fazendo tratamento para diminuir de peso, e são pessoas, pelo menos o pessoal indicado para cirurgia bariátrica, eu conheço bastante o pessoal, os médicos da cirurgia bariátrica, muitas vezes o paciente já chega para uma cirurgia bariátrica com problema articular, né? Com problema ortopédico, quadril, joelho principalmente, né? Às vezes até essa é a indicação para a pessoa fazer a cirurgia bariátrica. E agora a gente tem as canetas, né? Você já tem visto pacientes buscarem, então, a cirurgia de quadril porque já perderam peso, querem voltar à vida normal? Como é que está funcionando isso? Porque hoje é o assunto que a gente se fala. Eu acho que esse é um tema um pouco polêmico, assim, que tem vários estudos para os dois lados, né? Antigamente, eu costumava ver, né, pela residência, por exemplo, a gente encaminhar os pacientes para a cirurgia bariátrica para depois operar o quadril ou o joelho. Hoje em dia tem alguns estudos que já nos trazem que o resultado da prótese de quadril base do joelho pode ser até pior depois de uma cirurgia bariátrica. Então acho que o uso das canetas, que seria uma da pergunta, é muito interessante. Assim, a gente tem visto muitos pacientes fazerem uso desse recurso. A gente tem que ter alguns cuidados, né, que tem algumas orientações específicas em relação à caneta, tem que suspender o uso um pouco antes, né, de fazer a cirurgia. Mas acho que atualmente é o que a gente mais tem visto, né? Pacientes em uso de Mounjaro, Ozempic, enfim, conseguem uma perda de peso que é bem importante para o sucesso da cirurgia. Okay. Outro ponto é que muitas vezes o paciente vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica, ele tem um processo longo de investigação pela frente, muitas vezes aquela dor articular está limitando muito o paciente. Então, é mais um dos fatores que fala a favor do uso das canetas, que algumas vezes tem resultado um pouco mais breve. Eu acredito que no que se refere à relação da obesidade com as doenças do quadril, está mais voltada à questão de tudo que cerca o paciente obeso, uma doença metabólica muitas vezes, um mau controle de dieta, de alimentação, muitas vezes são pacientes inativos que não se preocupam com a atividade física, ou tem alguma doença de base que leva realmente à obesidade e pode gerar dor articular associada. Então, claro, tem a questão da sobrecarga também na articulação, que certamente contribui, especialmente para o desenvolvimento dos sintomas, não tanto pela degeneração em si, mas para o desenvolvimento dos sintomas. Então, acho que as canetas emagrecedoras, elas foge bastante da minha área de atuação, mas eu vejo elas com bons olhos, eu acho que elas vão mudar a vida de muita gente, mas elas precisam, o uso delas precisa ser associado àquilo que eu falei de mudança de hábito de vida, de atividade física, o paciente não perder massa muscular enquanto está emagrecendo, né? Então, talvez no futuro que não dá para usar o medicamento se não tiver a mudança de hábitos de vida, né? Exatamente. Na nossa área, a gente sempre recebeu pacientes obesos, sobrepeso ou pacientes pós-cirurgia bariátrica, porque naturalmente sobrecarga articular, como o Arthur falou, acaba resultando em mais degeneração e mais desgaste, né? Mas claro que agora a gente recebe muitos pacientes com o uso das canetas, porque é um acesso mais fácil, com um risco muito menor do que uma cirurgia poderia oferecer, né? E eu acho que vai ser efetivamente cada vez mais comum. Eu acho que concordo com a questão de mudança de não só usar a caneta, mas mudar também o estilo e a qualidade de vida, né? Mas eu acho que uma observação importante é o cuidado na hora de programar uma cirurgia, né?
paciente que usa essas canetas tem que ter um tempo antes de uma cirurgia sem o uso dela. Em função da recomenda anestesia? Porque basicamente o que acontece com o uso delas é que retarda o esvaziamento do conteúdo do estômago, então aumenta o risco por uma anestesia, né? Então acho que esse é um ponto que, como está se tornando muito mais comum de nós termos pacientes com o uso das canetas emagrecedoras, então acho que é algo que a gente tem que ter sempre em mente na hora de programar uma cirurgia. Isso é bem, bem importante, ter um alinhamento com a própria equipe anestésica, né? Porque isso vai afetar diretamente o processo anestésico desse paciente. Sem dúvida. E eu acho que não só o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, né? Hoje em dia a gente vê pacientes jovens, às vezes, né? Que não tem nada, nenhuma doença de base conhecida, né? Mas eu acho fundamental uma avaliação cardiovascular do paciente, fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma pré-operatório, porque isso vai evitar, daqui a pouco, um risco maior à cirurgia. Essa é a vantagem da cirurgia eletiva, né? Exatamente. Se ela pode ser planejada, quanto mais tiver esse cuidado pré-operatório, muito mais seguro para o paciente, para o médico, para toda a equipe, né? Eu acho que isso é mas eu vejo que isso é uma preocupação de vocês 4, né? De, em primeiro lugar, segurança, né? E o momento que a gente fala de segurança, a gente está falando de benefício ao paciente. E é uma coisa importante de a gente falar nessa área médica, porque a gente tem cada vez mais falado de tecnologia. E realmente é incrível a evolução tecnológica na medicina. Mas a gente não pode perder esse olhar humano, essa segurança. O básico, né? Eu me lembro de um paciente que eu atendi alguns meses atrás. Até era um paciente com a condição do quadril, num caso um pouco mais complexo, tinha que trocar uma prótese. Estava bem incomodado, estava com dor, e ele estava com um diabetes descompensado. A gente faz exames de laboratório, entende essa descompensação, e ele estava ansioso por resolver o problema do quadril dele. E equilibrar isso leva algum tempo, alguns meses, né? Então, conversei, expliquei, disse, olha, não podemos programar uma cirurgia com o intuito de melhorar e trazer um risco que é maior que o potencial benefício, né? Então, acho que esses cuidados básicos não podem ser esquecidos mesmo. Não tem como. Não tem como. Gente, e se vocês pudessem olhar para trás, essa é uma pergunta que eu vou ter que perguntar para cada um de vocês. Vocês imaginavam que eu ia estar hoje com uma clínica, com todos esses objetivos sendo realizados? O que vocês fariam assim, de diferente ou que dariam de conselho para um colega que estivesse começando agora? Para a gente deixar uma mensagem, sabe, do que é hoje a vida de vocês. Eu acho que a clínica do quadril é a realização de um sonho, nós 4. A gente conversou muito sobre isso. E, vamos supor, quando eu acabei a residência, uns anos atrás, eu não imaginava ter a minha clínica nessa fase da minha vida ainda, vamos dizer. Acho que foi um trabalho muito duro antes de a gente chegar aqui, mas a gente sempre sonhou. E os sonhos acabam se tornando realidade. Coisa bem boa, né? E tu, Arthur? Eu acho que superou minhas expectativas. Eu estou muito feliz com o grupo, estou feliz com a nossa clínica. Acho que a gente está oferecendo o melhor para os nossos pacientes. E o que eu diria para colegas é que se cerquem de pessoas com quem eles compartilham valores, né? De ética, valores relacionados ao relacionamento com os pacientes, que tenham empatia, enfim, mas que façam sempre dentro do que acharem mais correto, se cerquem dessas pessoas e os resultados vão vir, obviamente. A gente está muito feliz com a nossa clínica. E tu, João? Então, eu não posso falar muito diferente, né? Eu estou muito contente, não só pela clínica, que eu acho que ficou muito legal, mas por essa parceria, né, que começou a se formar mais intensamente agora, né? E
fosse dar uma dica para algum colega ou empreendedor que pensa em fazer alguma coisa, é não deixar de sonhar, né? De fazer algo que queira fazer, né? Não deixar de se especializar, né? E sempre buscar o melhor, né? Seja na área médica ou uma área de empreendedorismo, né? Então é mais ou menos isso, acho que isso aí. E o planejamento, né? E qual o conselho que tu daria para essa gurizada que está começando agora? Né, que eu convivo bastante com os colegas que estão na residência ou que acabaram de sair da residência. E o que eu observo, às vezes, e muito honestamente me deixa um pouquinho preocupado, é que a tendência hoje é buscar um resultado muito imediato. Eu me formei, eu quero sair ganhando bem, eu quero operar todos os dias. Infelizmente, essa não é a realidade. E talvez até seja, dependendo de que situações tu aceita trabalhar ou como tu quer trabalhar, né? Mas eu acho que cabe a nós tentar traçar o que seria o ideal de estrutura de trabalho, né? Correr atrás disso. Pode demorar um pouco mais, né? Mas eu acho que é uma caminhada que vai ter um resultado melhor lá na frente. Por exemplo, desde que nós começamos a nos reunir, a montar a estrutura da clínica, com todo mundo que eu falei que eu ia fazer com o Victor, com o Arthur e com o João, nós faríamos essa sociedade, eu só ouvi elogios. E isso não é porque eles foram bem na faculdade ou porque eles foram um aluno brilhante. É porque nós trabalhamos de uma forma que a gente cuida desde ter uma educação com quem está na sala de cirurgia conosco, de tratar bem o paciente, de tratar bem nossas secretárias. Então eu acho que essa forma de montar a estrutura que as coisas devem acontecer deve ser cuidadosa. Cada passo deve ser pensado e executado de uma forma cuidadosa. Não precisa ter pressa. Essa pressa às vezes atrapalha, né? Exatamente. Mário, posso fazer só mais um comentário que Claro. me ocorreu aqui? Um conselho que eu daria para os mais jovens que eu seria para frequentarem congressos, frequentarem eventos científicos, conhecerem os serviços, conhecerem pessoas que são importantes na nossa área, ver uma pessoa que seja no Brasil, no exterior, onde for, aprender culturas diferentes, viver outros serviços. A gente sempre traz na nossa bagagem muitos pontos fundamentais que hoje em dia são a nossa rotina. Tem coisas que eu aprendi em Curitiba, São Paulo, no exterior. Sempre se aprende, né? Sempre se aprende. Então, congresso, eu sempre frequentei, procuro frequentar todos os congressos do quadril especificamente. E também, junto a isso, o network, que eu acho que é fundamental. Se eu e o Anthony não Vocês não estariam aqui se conversado, não a gente existisse estaria networking, né? Assim como muitos outros colegas importantes que a gente conversou e aprendi muito. Então, acho que congresso não são só as aulas, a parte científica do programa. Então, a conversa na hora do café é muito importante. Então, tudo isso eu acho que ajudou a gente. E chegando onde a gente sonhava. Eu falo muito isso para todos os clientes que eu atendo na parte da carreira médica. Networking é uma das principais coisas que ajudam a crescer na carreira. Porque se estiver cercado de pessoas boas, que pensem como tu, primeiro, tu já está fazendo uma boa média de informação que vai te acrescentar. Segundo, que são esses relacionamentos que vão acontecendo, que vão te propiciando saber de um congresso novo que está sendo lançado, entrar numa sociedade onde tu vai poder vai ficar mais em contato com produção científica, com colegas internacionais que podem trazer novidades. A gente acaba sendo a média de quem a gente mais convive, né? Então é muito bom a gente estar sempre buscando pessoas que agreguem, que façam a gente crescer, não só no lado particular, no lado da família, mas entre colegas também. Porque daí, tendo um objetivo de que é crescer na carreira, tendo
O cuidado com as relações e a preocupação em se aprofundar cada vez mais cientificamente, é praticamente certo que tu vai ter sucesso na carreira. É praticamente certo, sabe? Porque é fazendo as coisas certas, dia a dia, devagar e sempre, né, Anthony? Isso aí. Sabe? É que a gente vai conseguir. O que não dá é para pular etapas, né? Isso. Então, a gente começa a organizar a vida, sabe? A se juntar com pessoas boas e manter a paixão pelo estudo, pela medicina, é que vai fazer esse médico se tornar bom. E eu tenho que agradecer muito vocês 4 que estão aqui, porque eu considero vocês exatamente o perfil desses médicos, né? E o Mericast, ele eu tenho esse projeto que agora nós estamos com 52 edições, né? Episódios, para mostrar realmente a qualidade dos médicos que a gente tem, que podem cuidar da nossa saúde. Não só cientificamente, mas médicos que são boas pessoas, né? Que querem o bem. Então, assim, só tenho que agradecer a vocês que vieram aqui me visitar hoje e a gente gravar esse episódio. Muito obrigada. Muito obrigado, a gente Obrigado, agradece a sempre. oportunidade. Muito obrigada mesmo. Então, pessoal, a gente está terminando mais um episódio, eu com esses 4 médicos brilhantes que estão aqui comigo. O Dr. João, o Dr. Anthony, o Dr. Vitor e o Dr. Arthur, da Clínica do Quadril de Porto Alegre, que eu tive o prazer de fazer um trabalho com a Patrícia, que foi incrível a experiência que a gente teve com as secretárias, foi muito legal. E convidar vocês para os próximos episódios. Agradecer também a participação como patrocinadores da Suelen Sarmento, Marketing Médico, da Clínia, da Medfin e do programa Bem Atender. Pessoal, não esqueçam de assinar o canal. Esse episódio vai estar no YouTube e no Spotify. E até a próxima!